Olá galera, já estamos de volta para mais uma aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje iremos estudar sobre a política do primeiro reinado. O primeiro reinado que corresponde ao período que vai de 7 de setembro de 1822 a 7 de abril de 1831, período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Esta época tem início com a declaração da independência do Brasil e termina com a abdicação de Dom Pedro I a favor de seu filho, que mais adiante foi chamado de Dom Pedro II. O primeiro reinado é marcado por disputas entre a elite agrária e o imperador, além de conflitos regionais no Nordeste brasileiro e também na Cisplatina, região que hoje corresponde ao Uruguai. Mas primeiro vamos voltar um pouquinho ao contexto e tentar compreender o que levou ao acontecimento da independência do Brasil. Galerinha, nós passado estudamos sobre a transferência da família real para o Brasil. Isso ocorreu devido à invasão de Napoleão Bonaparte em Portugal, e com a ajuda da Inglaterra, os portugueses fugiram para o Brasil, e quando chegaram aqui, tomaram uma série de atitudes que favoreceu assim para a independência do Brasil. Entre elas estava a abertura dos portos às nações amigas, a abertura do comércio para as nações amigas, principalmente a Inglaterra. Também foi criado o Banco do Brasil, foi criado o Jardim Botânico, abriu-se várias fábricas, que favoreceu para o desenvolvimento econômico aqui do Brasil, certo? E entre vários outros feitos. Em 1810 ocorreu também o Tratado de Aliança, que entre várias situações estava ali o compromisso de pôr fim ao tráfico de escravo e assim favoreceu mais adiante sobre a abolição da escravidão no Brasil, correto? Em 1815, com o fim das guerras napoleônicas, os europeus reuniram-se no congresso chamado Congresso de Vilhena para traçar como ficaria a situação da Europa e as divisões das terras conquistadas por Napoleão. Então, para não perder o seu poder real em Portugal, o Brasil foi declarado agora como Reino Unido de Portugal e Algarves, ou seja, o Brasil agora já não é mais uma colônia, e sim faz parte de Portugal, correto? Quando Dom João VI foi chamado novamente para Portugal, devido à Revolução do Porto, ele deixou aqui no Brasil o seu filho, para governar em seu lugar, correto? E ele foi aclamado como Dom Pedro I, que devido a vários acontecimentos e várias reivindicações de comerciantes e da área agrária aqui no Brasil, Dom Pedro I teve que declarar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Galera, vamos falar um pouquinho sobre a economia do primeiro reinado, a economia que agora está em crise, principalmente depois da Guerra da Cisplatina, aonde o imperador Dom Pedro I gastou muito dinheiro para manter os soldados naquela guerra, e afinal das contas, perdeu a guerra, perdeu-se muitas vidas, e o país ainda entrou em uma séria crise econômica. Mas outros fatores também influenciaram para que o nosso país entrasse em crise. Entre eles estão a diminuição das exportações de produtos, como o algodão, como o açúcar e o tabaco, certo? Então a comercialização do café estava começando a se expandir, principalmente ali nas províncias de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Mas nem isso foi o suficiente para aumentar a nossa economia. Galera, todos esses acontecimentos levaram a um episódio conhecido em nossa história, que foi chamado de A Noite das Garrafadas, onde demonstra claramente o descontentamento da população com relação a Dom Pedro I, certo? Que nesta ocasião teve garrafas e cacos de vidro lançado sobre si, certo? Num ato de protesto da população. Vencido pelos protestos, em concorrência e da sua perda de popularidade, Dom Pedro I abdica em favor de seu filho, Dom Pedro II, que nessa altura da situação não podia governar, porque tinha apenas 5 anos de idade. A solução encontrada foi formar uma regência até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, certo? Então, o período que intermedia o primeiro reinado
governado por Dom Pedro I, ao segundo reinado, governado por Dom Pedro II, é chamado de período regencial, porque o Brasil agora passa a ser governado por uma regência, né? Primeiro por uma regência trina, depois por uma regência una. Mas isso é tema de uma outra aula. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou e estiver assistindo através do nosso canal Antenados na História, deixe aquele joinha, se inscreva no nosso canal se você não está inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Até a próxima videoaula.